Especial Reforma Protestante. Para entender o passado, agir no presente e pensar no futuro da Igreja de Cristo. Olá, seja muito bem-vindo, você que acompanha a partir de agora este programa especial sobre a Reforma Protestante aqui na RTM Brasil. Eu sou André Castilho e nós vamos falar sobre a importância deste movimento nos dias de hoje. E para conversar junto com a gente a respeito dessa data especial que nós comemoramos no dia 31 de outubro, onde tradicionalmente se entende que Martinho Lutero, um monge alemão, teria colocado na igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Nós vamos falar sobre isso com 3 especialistas aqui ligados à RTM Brasil, 3 apresentadores, produtores, pastores da nossa querida Rádio Transmundial. Eu falo aqui com Israel Mazacurati, João Paulo Gouveia e Luiz Saião. Sejam bem-vindos. Primeiro, Israel, seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado a você que tem acompanhado a nossa programação. Prazer estarmos juntos para essa conversa. Obrigado, João Paulo. Especialista deu uma exagerada, né? Quando para mim, pelo menos, especialista. Quase saiu do estúdio. Não, meu ego agora inflou agora, né? Mas é um prazer poder estar aqui junto com vocês. Obrigado, professor Luiz. Talvez quando ele pensou assim, especialista, eu não sou, mas ele é, né? Ele é. Olha, pessoal, vamos mudar de assunto aqui, porque o assunto é a reforma, né? É um prazer muito grande estar com vocês aqui, né? Quem sabe a gente aprende junto alguma coisa na sequência. E um abraço para a galera que está sintonizada com a gente aqui nessa nossa conversa especial. Alguma coisa que eu só pensei agora, nós 3 fomos alunos dele, né? Você foi aluno do... Eu não. Ele não passou também? pela grande tribulação. Tá. Ele ficou livre. Ficou livre, mas é mais ou menos essa geração. Você é do tempo depois de mim, né? Eu acho... Não, a gente estudou junto. Foi, mas você terminou antes. Então, quando eu cheguei na teológica, eu acho que o Saião já não estava mais dando aula. Ou talvez algum curso... Não sei se chegou a ter isso. Eu acho que tinha. Mas também não sei que período foi, que às vezes eu estava fora e alguma coisa assim. Mas, enfim, a proposta deste especial, que vai falar sobre a nossa formação, é refletir sobre o legado e a importância da reforma protestante para toda a humanidade, para a nossa sociedade, principalmente para o Brasil, afinal de contas, nós somos brasileiros. Ao longo do programa, e isso que eu acho que é uma coisa legal, é a gente olhar para o passado, reforma protestante foi um movimento histórico, olhar para o presente, afinal nós estamos no começo do século XXI, e olhar para o futuro. Nós temos um papel aí a desempenhar para o futuro, para aquilo que a gente deseja, não apenas para a nossa igreja, né, para o nosso movimento evangélico, mas também para toda a sociedade. E olha, você que está acompanhando esse especial aqui, eu posso ter me confundido de câmera, mas eu quero falar com você, eu quero te convidar a participar. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 11 974 181 456. 11 974 181 456 ou 456. Você também pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, RTM Brasil, você vai nos encontrar. Esse programa também está disponível, além da programação da rádio, das plataformas de podcast, no nosso canal do YouTube. Então você pode se inscrever, você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar. Aliás, se você quer que esse vídeo alcance mais pessoas, você deve fazer isso. Se você quer que esse conteúdo se espalhe, você deve usar todos os meios disponíveis para poder espalhar e nos seguir nas redes sociais, no nosso site rtmbrasil.org.br. Eu quero começar falando a respeito de mudanças, porque a Reforma Protestante, afinal de contas, foi uma proposta de mudança de um caminho que a Igreja cristã, principalmente do Ocidente, vinha para uma nova proposta. Então, eu vou começar perguntando pro Israel. Pronto, já que a gente começou apresentando, eu vou começar perguntando pro Israel. Depois, Não, eu quero terminar com você falou do especialista, a gente já subiu a bala, já falou. Pelo amor de Deus. Biblicamente, Israel vem antes. Pronto. Tá, vamos ver. Só falta uma cara de grego. Deus tenha misericórdia dos nossos ouvintes. Quais foram as mudanças criadas por meio da Reforma Protestante? Sem que a gente... claro, nós
a própria reforma protestante é um movimento crítico ao que a gente pode chamar de status quo, a maneira como estava o cristianismo pensando do ponto de vista mais formal, com muito relacionamento com o Estado naquela época. Qual era a proposta? A gente tem algumas coisas que a gente pode puxar aqui. Eu vou puxar um fiozinho aí vocês me ajudem aí, por favor, né? Mas, com certeza, a proposta, você mencionou Lutero e Wittenberg ali no início da sua fala, né? Uma proposta de uma revisão, né? Tanto teológica quanto da pregação da igreja, né? Então, esse primeiro é um ponto inicial, né? Não havia, pelo menos até onde eu sei, nas intenções de Lutero, o monge, né, enquanto professor de Bíblia, etc., qualquer intenção a política tão estruturada como se desencadeou a partir do movimento da reforma, né? Mas ali você tem, né, um princípio norteador de uma reforma, de uma revisão, principalmente teológica, e quanto à pregação da palavra, o papel que a Bíblia, o papel que a palavra de Deus exercia na vida da igreja e influência. Isso, sem dúvida nenhuma, tocava, né, em feridas, né, tocava em pontos assim estratégicos da estrutura que estava montada no seu tempo. Né? Então, toda a estrutura papal, o poder da igreja, né, os papistas e assim por diante. Então, você tem diversos pontos que esta proposta de uma revisão teológica, com as suas teses, acabava por tocar e aí desencadearia outros tipos de reformas e etc. e tal que viria a acontecer depois. Né? João Paulo, o Israel citou que a intenção primeira era, então, teológica, mas depois ela se tornou política. Você acha que em todas essas áreas precisava realmente de uma correção de rumo? É que eu acho que sempre foi política, né? Porque se fosse uma questão teológica, teria passado direto. Pensando contemporaneamente, não tão contemporânea assim, mas você pensa no livro do Leonardo Boff, Igreja, Poder e Carisma, né? O problema do Leonardo Boff não era a teologia da libertação para a igreja, era ele mexer na estrutura episcopal. Quando ele fala que todo mundo teria que decidir, tira o Papa, vamos botar todo mundo para arrumar. Mesma questão aconteceu lá. Se eles tivessem só feito uma reforma teológica, do sentido, não, vamos fazer isso aqui. Não, a Bíblia está acima, não é o Papa que vai mandar, tem que botar todo mundo para falar, a igreja reage e fala, não, pode parar. Você vai mexer na estrutura? A estrutura era um problema central, me parece. É óbvio que a teologia vai aparecer a partir disso, porque Lutero, um existencialista, né, dolorido, cara cheio de crises existenciais, ele vai ler a Bíblia e vai ter crise com ela e vai falar, não, está errada a teologia. Mas, a priori, o grande problema de um cisma junto com a igreja, me parece que é político, né? A igreja não quer abrir mão do governo e por isso rompe, né? Não sei se os reformadores queriam sair da igreja. Eles queriam reformar. Eles queriam mudar o tipo de estrutura e de visão que ela tinha, a maneira de viver dentro dela. Vamos ver se daqui a pouco a gente consegue uma síntese entre aquilo que o João Paulo falou e o que o Israel. Mas, Sayão, eu queria, diante disso que eles falaram, Israel ressaltou a questão teológica. O João Paulo falou da questão da estrutura da igreja, né, da política eclesiástica. Sob esse ponto de vista, a gente pode dizer que a reforma protestante foi uma revolução? Olha, o que a gente observa é que essas coisas estão muito intrincadas, né? Então, o que eu vou acrescentar aqui na sopa que eles prepararam, um ingrediente a mais. Cuidado com a pimenta. Vamos ver, né? Vai esquentar um pouco aqui. Acho que existe o que eu posso chamar de um esgotamento filosófico, né? Então, você está no final da Idade Média, com aquele escolasticismo, com aquela proposta neo-aristotélica que, vamos assim dizer, já deu o que tinha que dar. E com essa situação de concentração de poder, vamos dizer, você tem o mundo da latinidade, do mundo germânico, o mundo eslavo, que foi mais atingido pelo o contexto da igreja ortodoxa, ainda que não completamente. Então tem todo um contexto muito problemático, ainda com a ameaça do Império Otomano, né? Os turcos quase conquistam Viena, tem todo um fervilhar de situações. O que acontece? A proposta do catolicismo medieval não atende mais. Então eu vou até dizer uma coisa mais polêmica aqui, não existe reforma, o que existe são reformas.
Em tudo quanto é lugar o pessoal está gritando. Começa lá com os valdenses, daqui a pouco vem o Savonarola, depois vem o Jan Hus, então você vai ver pipocando em tudo quanto é lugar. E eu concordo, né, que aí você tem esse encontro da questão teológica com a questão, podemos dizer, político-econômica, que Lutero acaba, né, sendo o ponto de confluência desses elementos. E nesse sentido, a reforma, de fato, não é uma revolução, ela é uma mega revolução. Num certo sentido, ela tem tanta importância do ponto de vista histórico, filosófico e teológico como o Renascimento italiano e como o racionalismo francês, o empirismo inglês. Ela surge como um movimento dentro do escopo teológico religioso, mas ela repagina a história da Europa. Tanto é que vê que as nações onde a reforma acabou tendo, né, um caminho favorável, elas têm uma repaginação da sua caminhada, né? Você vai ver que até que o centro de, vamos dizer, de progresso econômico social se desloca do sul da Europa mais para o centro-norte por influência da reforma. Então a reforma, sim, mudou a face da Europa e da história ocidental. Todo mundo pode interagir, tá? A gente tem isso que ele falou dessa efervescência, você tem o livro do Laboet, né, que é o Discurso da Servidão Voluntária, que também diz assim, por que está todo mundo servindo a isso? Se a gente alcança a liberdade, por que a gente está exatamente na mesma época? Essa efervescência está rolando em todo lugar, né? Todo mundo quer sair desse tipo de submissão, né, que existe no processo. Precisa revisitar de alguma maneira, né? Agora, uma coisa que eu queria voltar para o Israel rapidamente, quando ele falou que ela é primeiro teológica e depois política, o que eu estou entendendo é que primeiro ela foi para o texto bíblico, Lutero olhou para o texto bíblico e aí, a partir do texto bíblico, ele viu as questões, tinha as suas questões pessoais, que vem a tal da justificação pela fé, ou seja, a justificação não tem a ver com o que a igreja diz para mim, mas sim com o que a Bíblia diz para mim, você me corrija se eu estiver errado, tem a ver a estrutura, porque a estrutura tem a ver com isso, né? Ou seja, não é pelo pagamento que eu dou para a igreja que eu recebo a salvação, ou que outra pessoa recebe a salvação, que é a questão da indulgência, mas sim pela minha fé, e isso é individual. Aí depois isso vai alcançar a estrutura da sociedade quando vai haver a saída dos reinos prussianos, que hoje é a Alemanha, do Império Sacro Romano Germânico, né? É por aí, foi nesse sentido que você quis dizer? Na verdade, a minha resposta era mais simples. Complicando. O intermediador que deveria ajudar acabou. Só complicou mais. Essa pergunta merece uma reforma. Mas assim, a gente está olhando... Isso aqui é legal por causa do seguinte. As próprias perspectivas que já foram levantadas aqui mostram o tamanho e a complexidade desse fenômeno, né? Então, a gente está falando de algo que é longo, em termos cronológicos, né? A gente está falando de algo que é muito anterior a Lutero, toda essa efervescência é anterior ao que Lutero fez. A gente está falando que o que aconteceu no tempo de Lutero e pós-Lutero, você também tem a extensão do impacto disso, e ele tem diversos lados para os quais você pode olhar, né? O meu olhar é pontualmente sobre aquilo que a gente comemora como o Dia da Reforma Protestante, e aí não tem como você tirar isso da figura de Lutero, e eu gosto bastante de olhar para essa perspectiva pessoal dele. E todas essas coisas, evidentemente, que são até mais importantes, entende? Do ponto de vista de impacto histórico, né? de reconfiguração da Europa e pós-Europa, sem dúvida nenhuma. Mas o meu olhar é essa perspectiva teológica no sentido de alguém inquieto, um homem inquieto. E inquieto não apenas por uma coceira intelectual, mas por uma coceira existencial. O encontro com um Deus misericordioso. Como ele entendia este Deus e como ele passa a entender este Deus a partir de um contato com o Deus da Escritura, né? Então, o aspecto hermenêutico da Reforma Protestante, a leitura da Bíblia, esse contato pessoal da pessoa com a palavra, o Espírito. Então, essa é a perspectiva, é só um ponto que eu puxei para trazer para esse olhar teológico da Reforma. É claro que o político está lá e essas coisas não vão se separar, essas coisas sempre vão estar juntas, né? Isso é até redundante falar disso, né? Mas esse contato da perspectiva teológica, da configuração eclesiástica, a realidade política, para além da estrutura da igreja, isso faz parte, né?
A gente estava falando aqui de bandas, né, antes, né? O Lutero é o front band, né? Porque você tem teólogos melhores que ele até. Verdade. Né? No Melanchthon, né? Melanchthon fez muito mais do que ele. Então, e ele é o front band, né? Ele é o cara que fala assim, não, daqui que eu vou matar no peito, fala dele que eu vou botar no gol de bicuda, né? Dá um biquinho e bota a bola. O que é a obra de Lutero que chegou para nós? É ele ensinando Bíblia, são comentários de Bíblia, pregação, esboços e etc, né? Então, Mas esse é o princípio do negócio, né? Tá. Quando ele tá lá no concílio dele lá, no concílio não, na Inquisição dele lá, Nivorno, que ele fala, não, então, se você me convencer pela palavra, se a gente pudesse pôr uma data, não é nem o Wittenberg, né? É esse aí, que ele falou, ó, aqui, ó, não dá para fazer. Teologicamente, o Lutero, ele era o Cláudio Adão, o Serginho Chulapa. Ele sempre caía com a bola debaixo do gol. Agora nós atingimos a profundidade que a conversa merece. Ele é o Romário, ele dá de biquinho, bota a bola de biquinho, não quer saber, quer que a bola vá pro gol. E quem que é o Ronaldinho Gaúcho, então? Quem que é o Pelé? Acho que é o Melanchthon. Na reforma luterana, com certeza. Nesse começo, pelo menos, com ali. certeza é. Mas esse é o primeiro princípio até das solas, né? Que é somente a escritura, né? Exatamente a partir desse momento. Aí se começa realmente, para mim, na minha visão, um estudo muito mais solo. Poxa, espera aí, é a Bíblia mesmo. Como é que é a salvação? Porque a gente está falando de soteriologia, né? Sim. Basicamente, ele está falando de soteriologia, teologicamente, na reforma. Sim. Né? É o ponto fundamental. Mas ela muda todo o processo, né? Quer dizer, aparecimento de todas as universidades, das escolas e tudo. A partir da reforma, muda tudo na Europa. Muda completamente tudo. Vamos todo mundo estudar. Qual a vantagem de Lutero? Não é ter feito uma tradução, porque já existiam traduções para o alemão. Mas ele fez uma que era mais popular. Não só, primeiro que é feita a partir dos originais, não baseado na Vulgata. Até tinha alguma coisa. E a questão é que ele passou o pente fino e fez o que a gente chama da base do Hochdeutsch, né, do alemão. Porque dos vários dialetos, o desdobramento para se tornar o que a gente chama do alemão, vamos dizer, padrão veio da Luthers Übersetzung, né, a tradução de Lutero. A gente entendeu tudo, né? Agora o senhor falou. E isso é uma coisa que a gente já entra aqui no nosso próximo tópico, que é falar a respeito da proclamação. E a gente não pode falar sobre proclamação, sobre o anúncio, né, sobre o discurso, se a gente não falar da fonte desse discurso, né? E a fonte, claro que era a Bíblia. E como vocês mesmos falaram, a importância de se ter acesso à Bíblia, porque até a Reforma Protestante havia uma importância litúrgica na figura do sacerdote, certo? Ele era a partir dele e a partir de toda a estrutura eclesiástica que vinha o acesso ao conhecimento a respeito das doutrinas. Inclusive, ouvindo, não te interrompendo muito, uma palavra do Saião que é, mas tem um sexto elemento aí nas solas, né? Que a gente também deixa quieto, que é o sacerdócio universal, né? Quer dizer, todo mundo tem acesso agora. Peraí, não é só a igreja? É a grande diferença. Pois é, e aí é nisso que a gente entra, quer dizer, o anúncio, mas que se dá a partir de uma fonte que é a Bíblia, para a gente, a palavra de Deus, certo? Como que, aí a gente já falou, né? Teve a tradução da Bíblia, ou seja, e a tradução a partir dos originais, ou seja, eu deixo de ter um intermediário que era a língua latina, a Vulgata latina, que era a tradução corrente ali, para pegar direto do hebraico e do grego e trazer para as línguas ali, aí vai para o alemão e depois vão para as outras línguas, né? Por que isso muda tudo? Por que esse negócio de... Quer dizer, eu só traduzi a Bíblia para a língua que as pessoas falavam. Por que isso muda tudo, Israel? Pois é. Lembrar da Vimave. Vamos voltar a falar do Sérgio Chulapa. Eu acho que uma das coisas aqui que para mim importa é Deus falar a nossa língua. Deus falar a nossa língua, né? Se eu puder usar poeticamente aí uma imagem lá de Atos capítulo 2, é interessante, né? Você vê o fenômeno do Espírito quando Deus fala por meio dos seus apóstolos e cada um ouve na sua própria língua materna, né?
Então, você tornar a Bíblia próxima da realidade das pessoas, da língua cotidiana, da língua que ela usa para ir no mercado, da língua que ela usa para falar com a esposa, da língua dos afetos, da língua, né, que ela usa para cuidar do filho e etc. Acho que tem uma importância muito grande a começar desse ponto, né? Com certeza tem muitos outros, mas a começar desse ponto, essa proximidade do texto bíblico com a vida a partir da própria língua, a partir da própria forma como nós conhecemos o mundo, como nós nos comunicamos, né? Você poder ler a Escritura ou ouvir a Escritura na sua própria língua, do seu cotidiano, isso é trazer a revelação de Deus para perto da sua realidade, né? Você tirou um mediador, né? Que era uma necessidade de que aquele texto, numa língua não compreendida, né, fosse mediado e explicado por pessoas habilitadas para tal e que estavam dentro daquela estrutura de poder. Então, trazer a Bíblia para a realidade, eu acho que é para a realidade que eu digo na própria língua da pessoa, né, a língua cotidiana. Eu acho que foi o Sam que me mostrou um vídeo uma vez de um povo lá da Papua Nova Guiné ou de uma das ilhas lá do Pacífico recebendo a língua no seu próprio idioma. E eles falam exatamente isso. Agora a gente está acompanhando a palavra de Deus na nossa própria língua, né? E o Sayão, que é tradutor bíblico, acho que pode falar para a gente aí como que é a pessoa receber a Bíblia na sua própria língua. E eu acho interessante, porque é a partir do pessoal que se dá uma transformação que vai alcançar o coletivo. Então, a questão dessa tradução, ela é muito determinante pelo seguinte: Lutero, quando ele ficou lá no castelo de Wartburg, né, ele fez esse trabalho em 3 meses, né? Um negócio impressionante quando ele fez a tradução para o Novo Testamento, que não era tão difícil, porque era o estudo de grego que ele tinha muito, como todo grande erudito medieval, ele que se doutorou aos 29 anos de idade, né? Então ele saber latim e grego estava em casa, né? Mas o Antigo Testamento foi uma loucura, né? Na verdade, isso demorou 13 anos, né? E teve 8 especialistas, inclusive trouxe até uma proximidade com a comunidade judaica, que o pessoal desconhece, né? E alguns estudiosos, assim, não tinha ferramentas de hebraico do mundo medieval para estudo da Bíblia, né? Então, por exemplo, imagina o que é você ir no açougue, perguntar para o açougueiro como é que chama essa parte do boi para traduzir o sacrifício, né? Como é que chama o iotérete, que é a protuberância do fígado? As versões antigas, o redenho, que envolve... O que é redenho, né? É amigo do desenho, ninguém sabe o que é, né? Então, esse trabalho foi muito, muito complexo. E o que está por trás dos elementos aí são 2 coisas que o pessoal não enxerga. É o fato de que, nesse momento, tudo que acontece no mundo religioso é elitista. Está na dimensão do clero que fala e entende latim. O povão está fora. Quando o pessoal recebe a Bíblia falando a linguagem do coração do dia a dia, o impacto é enorme. E o outro impacto é que o Gutenberg já tinha feito a prensa e o preço de um livro, né, que deixou de ser um rolo de um pergaminho para ser um livro impresso, caiu 80%. Olha isso. Então, essas 2 realidades, quando encontram, elas realmente é fogo no paiol, né? É um movimento assim, sociocultural, linguístico e teológico que vai mudar a face do mundo germânico e, consequentemente, de grande parte da Europa. Então, isso teve um impacto muito grande e a tradução fez toda a diferença e abriu um caminho extraordinário na história, particularmente da Europa Ocidental. Agora, João Paulo, como que você ter uma Bíblia na língua das pessoas e traduzida a partir desses originais, que foi que Lutero fez, inclusive foi depois da Dieta de Worms, né, que essa é a linha do tempo. Ele acontece lá, as 95 teses, a publicação, aí depois disso vem todo o rebuliço e a Dieta de Worms, eles vão para Worms e fazem lá o julgamento de Lutero, aí Lutero é meio que sequestrado, entre aspas, e é refugiado no castelo de Wartburg, onde ele faz essa tradução. Como que isso impacta o anúncio, a proclamação, a pregação? Você torna pessoal ela, né? Eu acho que o grande negócio de Jesus, quando eles falavam, ele fala como quem tem autoridade, porque ele sabia do que ele estava falando, né? Era pessoal, transitava nele isso. A transformação começa assim, você entendeu? Precisa fazer sentido.
E não faz sentido apenas ouvindo alguém falar que fez sentido para alguém, né? Por isso que Jesus trabalhava com parábolas, todo mundo ia entender. As parábolas todas elas são agricultor, o cara saiu para semear. É a língua de todo mundo. É o pescador. É a língua, todo mundo sabe. É a ovelha que se perdeu, é a moeda que perdeu. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Quando você traz isso, começa a fazer sentido na sua estrutura de pensamento. E por isso a coisa se altera. Entendeu? Enquanto não faz, quer dizer, é um erudito falando para mim, um monte de coisa, não faz o menor sentido. Tudo bem, eu posso racionalmente fazer um monte de coisa, mas quando aquilo vai para o coração, que conecta com a sua vida pessoal, que faz com que todas as estruturas se encaixem, aí muda a vida completamente do camarada. Aí o bicho pega. Exatamente. Aí não tem como, aí é irresistível o processo. Porque o espírito vai conectando essas pecinhas todas e essa estrutura vai se formando e, opa, né? Outro dia eu falava sobre o osso sacro, né? Então ele trabalha toda a estrutura, está baseada em cima do osso sacro, que faz toda a parte óssea, né? Dos órgãos sagrados, que são os de reprodução. E eles ficam todos protegidos ali, está todo mundo nessa espinha dorsal. A grande questão do texto bíblico, quando você lê e você é instruído pelo Espírito, né, ela vai trabalhando isso e vai te colocando exatamente em cima dessa base, reestruturando toda a sua vida, toda a sua estrutura espiritual. Por isso muda. Senão não faz nenhum sentido, a gente fica só inócuo. A coisa não bate e volta o tempo todo, fica só no racional. Se não sai daqui e desce para o coração, irmão, não muda a vida. Não tem como alterar a vida, né? Por isso que a gente trabalha, não os pedagogos, os androgogos aqui, sei lá, chama assim principalmente. Um dia eu brinquei com o pastor e falei assim, e aí, teacher por quê? Eu sou professor de criança. Né? Né? E a gente vai trabalhando com essas pessoas, mas jogando as migalhinhas, como João e Maria vão jogando, para você encontrar o caminho, para você construir aquela ideia. Porque se você construir essa ideia, uau, nada mais tira isso do seu coração. Gostei do João e Maria jogando as migalhinhas. Não é que eles jogam assim, qual o caminho que a gente vai voltar? Quando vai pegando isso a gente faz no púlpito, a gente faz na sala de aula isso. A gente não dá, a gente tem uma informação para dar, só que a gente não dá logo no começo da aula. A gente vai construindo um processo para aquilo fazer sentido. Usando o linguajar e a ideia, entender o tempo. Se você não entender o seu tempo, também, você não consegue comunicar. Paradigma da encarnação, né? A proximidade, né? Então, e aí eu entro nessa questão da proximidade, porque quando a gente fala de anúncio, a maior parte das pessoas vai pensar nas pessoas que falam, né? Nos evangelistas, nos pregadores. E óbvio que, e até eu lembro quando a gente fez a viagem da Reforma Protestante, esse vídeo tá aí espalhado, a gente foi numa igreja católica e numa igreja luterana, que elas têm a centralidade da mesa, tem a ver com a liturgia da ceia, né, do sacramento da comunhão. Mas aí quando você vai numa igreja já do movimento reformado, a partir ali da Suíça, a centralidade do púlpito, ou seja, do anúncio. Mas esse anúncio, eu entendo, e vocês me ajudem, ele é vazio sem a demonstração, que a demonstração, né, as ações da pessoa, elas que são impactadas por essa transformação, certo, Israel? Quer dizer, ok, todo mundo tem que anunciar, mas como é que as pequenas ações transformadas pelo evangelho que chega na minha língua vão impactar a sociedade, vão auxiliar nesse anúncio? Bastaria a demonstração? Bastaria o anúncio? Como é que esse processo da demonstração e do anúncio, do testemunho funciona? Eu gosto de pensar que o evangelho é um evento comunicativo. A natureza do evangelho é mensagem, é anúncio, é proclamação. Isso significa que o evangelho não é um conceito para ser guardado dentro de uma gaveta. A sua natureza é ser dito, é ser proclamado, é ser anunciado.
E a gente está falando do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus. O evangelho, como Paulo diz lá em Romanos 1, né? O evangelho de Deus. Sua origem é Deus. Deus é o genitivo desse evangelho, né? Isso significa que ele é ali anunciado, ele é a boa nova de salvação, ele é o anúncio da intervenção de Deus na história, ele é o anúncio desta palavra que se fez carne e habitou entre nós. O impacto desse evangelho não pode ser mensurado se a gente não introduzir o elemento Espírito Santo nessa história, né? Então a gente tem um evangelho que é palavra viva de Deus, que é evento comunicativo, e a gente tem o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida daquele que ouve a mensagem do evangelho. O princípio da fé vir pelo ouvir da palavra de Cristo, né? Então a gente tem um Espírito que produz, né, essa vida do evangelho na pessoa que ouve essa palavra. Transformação de vida é o esperado, né? Do efeito, do movimento completo do evangelho anunciado. Ele alcança essa vida e neste ser que recebe o evangelho, os seus frutos vão sendo dados, né? Para a gente exemplificar isso, quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, ele vai falar do evangelho, o evangelho do qual ele foi constituído, né, apóstolo, pregador. E quando ele apresenta esse evangelho, o que ele faz? Ele faz a memória de quais foram os efeitos do evangelho na vida dele. Então, a autenticidade deste evangelho, entende? Está provada na vida transformada por este evangelho. É na forma como essa pessoa passa a viver com Deus e em resposta a Deus, né? E expressando o amor de Deus neste mundo, é que a gente tem a encarnação desse evangelho na vida e os efeitos que esse evangelho há de trazer na vida da pessoa e que trará o impacto ao seu redor, né? Então eu penso dessa forma, é difícil a gente pensar, né, no evangelho apenas como conceito, como ideia, como algo que vive, né, por si só. Não, ele é encarnado, né? Ele desce para a vida e ao descer para a vida ele gera essas transformações. Ele gera uma vida cada vez mais próxima da vontade de Deus, em submissão a Deus, em missão no mundo. Então essa consciência de que nós vivemos em resposta a Deus, para a adoração do nosso Deus, fazendo na terra aquilo que Deus quer fazer e está fazendo, né? Ali a gente vê o impacto do evangelho na vida, né? Então, o anúncio e a transformação são duas partes de um mesmo movimento. Beto, por favor. Complementando tudo, primeiro essa questão do anúncio, né? O Sayão fala da teologia do Saci Pererê, né? Faz tudo numa perna só. Então, a ceia, por exemplo, que é o momento de comunhão máximo, ela também é o momento máximo de evangelização. Porque todas as vezes que vocês fizerem isso em meu nome, vocês anunciam a minha morte. A gente faz só em memória, que é uma questão do para dentro. E a gente esquece da evangelização, do anúncio, também para o de fora. Sempre esses elementos aparecem. Você pega a parábola lá as 3 parábolas, né, lá de Lucas, no capítulo 15, os 2 primeiros versículos são importantes. Jesus está sentado com pecadores e publicanos. No verso seguinte, fariseus e escribas chegam perto. Quem está perto de Jesus? Os de dentro e os de fora. E os 2 estão perdidos. Na primeira parábola, um se perdeu lá fora e ele saiu para buscar. Na segunda parábola, alguém se perdeu dentro e ele saiu para buscar. Na terceira parábola, parece que ninguém entendeu, ele junta as 2 parábolas e fala assim, então, o cara tinha 2 filhos, um se perdeu lá fora, o outro está perdido aqui dentro. Deus ama os 2 e quer alcançar os 2. Então, a própria representação da ceia e o simbolismo, se a gente vai um pouquinho mais para isso, a gente vai perceber que Deus está interessado tanto nos que estão perdidos lá fora quanto nos aqui dentro. Eu faço em memória porque eu sou de dentro, mas anuncio o evangelho para o de fora. A ceia contempla esses 2 elementos. Por isso é tão difícil a gente pega da igreja mais antiga, sem querer citar todos os nomes, de que apenas a igreja toma o sangue de Jesus, o vinho. Por quê? Porque só ela tem relação com Deus. Não. A própria reforma entende o sacerdócio universal, agora todo mundo então vai tomar ceia. Por quê? Porque todo mundo, eu estou falando do vinho, todo mundo vai tomar o vinho, porque ele é a nova aliança com Deus. Todo mundo agora é sacerdote entendido pelo texto, então todo mundo toma o vinho. Agora, você citou Romanos capítulo 1,
você vai ver Paulo falando da vida cotidiana. Lutero não entende, ele entende a fé como uma questão platônica. Por isso ele rejeita a carta de Tiago. Como assim platônica? Está no mundo das ideias, está no mundo da filosofia, está no mundo assim, você entendeu? Não desceu para a vida cotidiana, é uma coisa da fé abstrata, né? Da fé filosófica. Por isso ele rejeita a carta de Tiago, e Tiago está complementando, falando assim, essa nossa fé exige materialidade, exige obras. Quando ele pega Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá por sua fidelidade. Fidelidade, e é a mesma raiz, é o quê? Fé em ação, é prática. Quando o primeiro capítulo inteiro, ele está num primeiro momento, ele está falando do seu apostolado, depois a vida prática. Então, e ele fala, o justo vai viver pela vida que ele professa. tá, mas então você citou aqui, né, que Lutero, ele fica mais no mundo das ideias, tal, e a própria Bíblia, em Tiago, ela traz a gente para essa demonstração em ações. Você acha, então, que a reforma não mudou isso? Ela ficou só no anúncio e na vida eclesiástica? Qual o impacto da reforma na demonstração, no testemunho através das ações, em você, mudou, com as suas desceu. ações? Desceu, acho que o Sayão estava falando disso. Está muito aqui no elitismo, né? Só elite, porque eles falam em latim. Mas a questão não é, ele desce então para o povo. Essa é uma vantagem do negócio. Desce para todo mundo, vira popular. Eu acho que o desafio complicado que a gente tem é que, assim, acho que no meio evangélico acontece muito, ou a gente romantiza, né, a reforma, como Lutero, todo mundo fez tudo lindo, maravilhoso, e eles viveram felizes para sempre, amém, amém, né? Ou então... Corinthians vai cair, né? Ou não chega tanto. Mas, o pessoal, às vezes, quando começa a estabelecer uma série de críticas, exagera na dose, né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que ver que é um movimento na direção certa. Sempre o pessoal me pergunta, o que você acha dos reformadores, né? Então, eles não são os novos santos protestantes evangélicos, como alguém pode achar quando olha lá, né, o grande monumento lá em Genebra, né? Não é Panteão? Alguns tratam como tal, né? Eles são indivíduos que, no momento crucial da história, olharam na direção certa. E, nesse sentido, eu acho que o desafio que a gente tem, porque quando você vê o que é o anúncio do Evangelho, eu acho que o Evangelho chega para a gente como um anúncio de tirar os tronos subversivos colocados contra Deus num lugar de reino que pertence só ao Senhor e ao seu Messias. É o Salmo 2. Então, esse caminho do domínio do pensamento, do domínio da interpretação do mundo espiritual, do domínio político, sempre marcou um processo de ruptura com o que é essencial na vida, que é amar a Deus e amar o próximo. Quando o Evangelho, pelo seu anúncio, traz a libertação e a reforma olha na direção certa disso, o que ela traz? Primeiro, traz a libertação do indivíduo, né? Tem uma coisa muito legal, né, que a gente vê lá em Wittenberg, que é a figura do Lutero com a Bíblia aberta na mão. E a maneira como ele aparece, né, essa descrição icônica lá, mostra assim, com esse livro eu conquisto o mundo. Então a ideia é a seguinte, escuta, eu sou responsável pela minha própria vida. Não é o sacerdote X, não é o centro da igreja, eu diante do livro. Então o indivíduo ganha liberdade e responsabilidade. Ele tem um texto diante de si, o que o convida ao conhecimento e à educação. E ele é chamado ao sagrado ministério universal da hermenêutica. Todo mundo tem que lidar com o texto e saber o que vai fazer com ele, né? E nós somos chamados para uma dimensão dessa relação profunda com a palavra dentro da esfera da comunidade em face da missão. Então, esse negócio é muito espetacular, né? Só que, desculpa aqui, vocês vão ficar chateados comigo, mas imagina, a bandidagem continua. A gente não é melhor do que os medievais. A gente não é melhor do que as igrejas centralizadas. Então, sempre vai haver a tentação da gente construir o nosso bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro pode ser uma teologia específica, pode ser uma burocracia denominacional específica, pode ser um cavalinho de estimação
ideológico que eu abraço e eu começo a tentar, né, centralizar a coisa fora daquilo que realmente importa, que é a palavra revelada e o verbo encarnado. Então, eu acho, nesse sentido, que a reforma ela só levantou a bola, é o primeiro saque para a gente começar o jogo. Agora a gente tem que continuar jogando aí. Sabe o que é legal? Quando você estava falando, Saião, estava lembrando, a primeira carta de João é um dos textos do Novo Testamento que mais trabalha um assunto do amor, né? Então, a maneira como ela vai apresentando alguns testes, inclusive, para ser bastante didática. Não, você está na luz ou não, se você ama, se você não ama e tudo mais. E depois de toda aquela argumentação linda sobre amor e tal, que esse grande evento, o amor é Jesus Cristo morrendo por nós, e ali é o amor, nisso conhecemos o que é o amor. Perfeito? Qual é o último versículo da carta? Cuidado com os ídolos. 5:21. É genial, né? Porque mesmo depois de conhecer esse amor, de você ter todas as manifestações do tamanho da liberdade que esse amor gera para a sua relação com Deus, para a sua consciência de propósito existencial, agora eu vivo para amar como fui amado por Deus em Cristo, né? A gente não está livre de, no final, a gente ter esse alerta, né? O ponto de exclamação, né? Olha só, a idolatria continua aí, né? Os ídolos continuam sendo um problema para nós, né? Então, é só um parêntese. Excelente, é isso mesmo. E falando em ídolos, uma coisa que, quando a gente olha para os 5 solas, né, que o pessoal fala da Reforma Protestante, se bem que tem alguns que dizem que são 4, né, parece que a tradição luterana é um pouquinho diferente nesse sentido, mas somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente a Deus glória, somente Cristo. E aí vocês citaram, né, qual que é o nosso modelo para anúncio e testemunho, justamente a encarnação. E um texto que me chamou a atenção recentemente, eu não vou lembrar exatamente o versículo, mas está em Marcos, quando Jesus levantou mais cedo para ir orar de madrugada, e aí ele está lá orando de madrugada, de repente Pedro fala: Senhor, tá todo mundo te procurando, né? Cadê o Senhor? Aí Jesus fala: não, vamos lá, porque é para isso que eu vim. É por isso que eu estou aqui. E aí ele vai e o texto mostra que ele foi ensinar, curar, libertar demônios, libertar as pessoas dos demônios, né? Não libertar demônios. Libertar... Aí é só lavachúria. Libertar as pessoas dos demônios. Então, quer dizer, a centralidade de Cristo, quando a gente fala de somente Cristo, a gente fala que ao vivo é assim, a gente dá as erradas e não tem como. E amizade, ainda os 4 amigos aqui, a coisa fica mais emocionante ainda. Mas quando a gente fala sobre a centralidade de Cristo, teologicamente, doutrinariamente, mas também em termos de exemplo, certo? Como é que a gente deve entender Cristo como o centro cristocêntrico? A reforma ajuda a gente nisso? Não, com certeza, porque eu acho que um problema sério, né, que a gente tem da reforma e do contexto da reforma, que a gente tem que entender o seguinte, né, o mundo pensante do fim da Idade Média é esse mundo aristotélico, neotomista, o mundo de Tomás de Aquino. Então, quando a reforma ela surge dentro dessa atmosfera escolástica. Então, em grande parte, ela é uma reflexão teológica um tanto quanto abstrata, ainda com uma salada de platonismo. Então, é por isso que essa crise entre fé e obras, né, até essa crise entre o altar e o púlpito, ela mostra um pouco dessa, vamos dizer, polarização desnecessária. E aí, a gente vai ver que cedo esse protestantismo ficou teórico demais. O Kierkegaard que o diga, né? Quando ele fala sobre a Igreja da Dinamarca, sobre o hegelianismo, o kantianismo, que depois transforma esse ambiente num contexto exageradamente abstrato. E aí o que acontece? A gente percebe que o Novo Testamento, a perspectiva bíblica, ela é muito concreta e sintetizadora. Não é assim, espiritualidade versus razão.
não é reflexão e teologia versus prática. A realidade, ela se manifesta dessa maneira no indivíduo, na ética pessoal e naquilo que envolve a realidade prática. Então, quem é que ama o seu irmão? Não é o que fica orando por ele, é que vê o cara em necessidade e vai lá ajudar. Então, esse aspecto é fundamental. Veja que a Bíblia não nos convida a amar o mundo, uma causa, mas amar o próximo. Você não ama uma... Por isso que eu falo que eu não acredito em militância. Porque a militância, ela é uma abstração que traz um envolvimento que é despersonalizado e distanciado. O que realmente faz diferença é que quando todo mundo começa a cuidar de todo mundo que está próximo dele. Então, se eu puder ajudar as pessoas que estão na minha comunidade, que aí eu vou fazer diferença, em vez de eu aqui no Brasil estar preocupado, por exemplo, com o que está acontecendo no Butão. É legal o botão, mas eu estou longe dessa realidade, né? Tem que apertar outro botão para poder acertar os... Então, nesse sentido, sim, a gente precisa colocar em sintonia a ortodoxia com a ortopraxia. É uma necessidade, eu acho que a gente precisa crescer nessa direção. Portanto, vocês não acham que o tempo atual, que é extremamente binário, facilita essas polarizações e também a gente vai pegar muito mais na teoria de esmiuçar a teoria, exatamente por causa do tempo que a gente vive? Acho que nos tornamos reféns desse tipo de pensamento, eu diria, essencialmente antibíblico. Eu acho que o problema do mundo moderno é que ele aprendeu a fragmentar, a dividir. E o pensamento bíblico, ele aproxima aquilo que está fragmentado. Então, você vê liberdade junto com soberania, responsabilidade junto com liberdade, né? Essas coisas devem estar aproximadas. Aí o que acontece? A gente escolhe uma bandeira, cria a nossa ilha e cria o que eu chamo de arquipelagização da fé cristã. E eu acho que o evangelho hoje precisaria construir as pontes para juntar de novo, porque virou uma loucura. E basicamente é uma negação da Bíblia, porque escapa, né, diante dos olhos a natureza do que Deus imaginava com o evangelho, que é reconciliação. Pois né? é. O evangelho é reconciliação. Né? Então, exato. Então, Deus está em Cristo reconciliando consigo todas as coisas, celestiais ou terrenas, né? E nós quem somos, segundo os Coríntios 5? Agentes dessa reconciliação. Nós estamos aqui como servos, né? Diaconia, o termo que Paulo usa ali, e também anunciadores. Nós estamos aqui para proclamar a reconciliação. Então, eu gosto dessa maneira como Paulo constrói o argumento ali, quando ele fala que nós somos embaixadores de Cristo, porque ele traz as duas palavras, né? A palavra da reconciliação, o logos da reconciliação e a diaconia da reconciliação, né? As duas não podem ser separadas. Diaconia, você tem O serviço, a ação, a maneira como nós agimos, atuamos. Né? Ou seja, que tem que ser correta, que é a ortopraxia, ou seja, é a união. É prática correta, com a ortodoxia, que é o ensino ou a doutrina correta. Exato. Agora, existe algo que está razoavelmente presente na nossa sociedade, que é o pessoal separar Cristo como a palavra de Deus. Então, ele é a palavra de Deus, mas não necessariamente a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quer dizer, não, quando eu sou cristocêntrico, eu deixo de ser bibliólatra. Alguns vão fazer essa crítica, inclusive pensando na Reforma Protestante. Aí o pessoal vai dizer, não, mas a Reforma Protestante trouxe a centralidade da Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual de fé e prática, ou a nossa regra de fé e prática. Enquanto, ela trouxe a centralidade de Cristo, inclusive até queria tirar alguns textos bíblicos, e alguns dizem, não, já que Lutero tirou esse daqui, eu posso também tirar esse outro aqui. Não, volta para o mesmo lugar, é binário, é uma coisa não convive com a outra. E aí como é que a gente trabalha Mas isso? é interessante Cristo porque- está em oposição à Bíblia como palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus? Então, Cristo é a palavra de Deus? Sim, é claro que Cristo é a palavra de Deus encarnada, isso aí não tem nem o que discutir. Agora, como que a gente entende isso na prática, né? Porque quando a gente olha para os solas, ou você falou dos 4 da tradição luterana, né, que são os fundamentos de Lutero, né? O Cristo e a Escritura, eles têm uma dialética, né? Porque é o seguinte, eu não conheço Cristo sem a Escritura. A Escritura é o meu acesso objetivo a quem é Cristo.
Então eu preciso da Escritura para conhecer Cristo, entende? Ao mesmo tempo, a Escritura promove Cristo, me apresenta Cristo, né? Então ela não é Cristo, mas ela testemunha do Cristo, entende? Então eu não separo esses dois. Por quê? Se eu separar esses dois, o que eu vou fazer invariavelmente? Eu vou criar um ídolo chamado Cristo. Eu vou criar um ídolo à minha imagem, conforme a minha semelhança. Entende? Que atende às minhas demandas, sejam elas quais forem, né? Religiosas, ideológicas, afetivas, enfim. A Escritura ela tem esse papel. Então eu não separo esses dois, entende? Então esta relação entre os solas há de ser pensada, né? Para que a gente não caia nesses equívocos, entende? De que eu posso pensar um Cristo independente da Escritura, né? De que eu possa pensar um Cristo que, sem dúvida nenhuma, é maior do que o texto, porque o Cristo não se resume ao texto, ele é vivo, né? Ele está aqui, está atuando, etc. Ao mesmo tempo, eu não vou ter como conhecer objetivamente esse Cristo. Eu não vou ter como corrigir as minhas percepções e conclusões sobre quem é Jesus, o que ele está fazendo, etc., se eu não tiver o texto. Então, essa dialética é importante, né? É que essa tensão, né, mas quem é central, então? Mas é um problema de revelações, né? Você pega uma revelação que a gente chama de geral, Salmo 19, né? Então, você conhece a Deus por isso. Paulo vai falar, eles são indesculpáveis, eles viram as coisas criadas e não reconheceram Deus aí. Você tem a própria revelação dentro da consciência. Romanos capítulo 2 vai fazer isso. Deus gravou a lei lá no coração deles. Consciência, a hora absolve, a hora condena e tal. Você tem esse tipo de revelação. Mas ela aponta para a existência de Deus. Quando você vê a revelação especial, que também está dividida em dois, tem o texto e a revelação plena, que é o Cristo. O problema é que ela não aponta para a existência de Deus apenas, ela aponta para a revelação plena. Então, essa tensão, como o Sayão falava, não dá para você separar essas duas coisas. Apesar de você falar, legal, Cristo, centro, mas ele não é centro se não for Bíblia, apontando ele para o centro. Como o Israel estava falando, você corre o risco, se não tiver embasamento bíblico e a centralidade do texto bíblico na minha percepção e na minha estrutura, eu corro o risco de montar um Cristo que não é de verdade, porque é só uma percepção de achismos. Então o Cristo é isso. E se você eliminar algumas das tensões, a gente vai ter problema. Vai fazer o tal da teologia do Saci Pererê de novo, entendeu? Fica numa perna só pulando e tentando adivinhar o que está acontecendo. Não, o texto está revelado. E tudo o que eu preciso saber, tudo o que eu preciso saber sobre Deus, sobre mim, sobre o Cristo, sobre a salvação, está lá no texto. Então, Sayão, quais os sinais que nós poderíamos identificar, tanto na nossa vida quanto nas comunidades, em alguns ensinos, de que essa idolatria pode estar acontecendo tanto para um lado quanto para outro? Então, acho que se a gente entender um pouquinho da história e do cenário, como é que isso se construiu, acho que vai ficar mais fácil ter uma figura mais reveladora de como essa questão deve ser abordada. Por exemplo, muita gente reclama, os protestantes evangélicos são tudo divididos, cada um diz uma coisa, mas a questão é que os movimentos surgem em lugares diferentes, com demandas diferentes, com propostas que estavam ao alcance, e eles surgiram paralelamente. Então, com o tempo, eles foram se aproximando, conversando, então existe hoje até uma confluência evangélica mundial daquilo que a gente entende que são referências essenciais que dizem respeito a todos nós, né? Mas é compreensível o que aconteceu. Por quê? Porque uma vez, né, aí vou dizer uma coisa um pouquinho mais polêmica agora, uma vez que a tradição evangélica protestante começou a utilizar o texto bíblico, eles não começaram numa visão absoluta da realidade. Eles são pessoas do seu tempo. Eles estão ligados com aquele tipo de abordagem que se tornou preponderantemente racionalista no ambiente europeu. Aí essa leitura bíblica ela se mostrou problemática, ela se mostrou mera tradição, ela se mostrou um tanto quanto limitada por abordagens teológicas da sua época, e o pessoal começou a dizer, peraí, esse negócio de ler só o texto está faltando alguma coisa, só teologia confessional, então quer saber do negócio?
como vai dizer o Kierkegaard, não, peraí, esse negócio aqui tem que ter uma fé profunda, não é só você entender a palavra e defendê-la racionalmente. Existem elementos nessa palavra que transcendem essa leitura, vão além disso. Isso deu origem à teologia neo-ortodoxa, isso vai criar um Barth, que vai discutir essa relação. Isso não pode ser desprezado. Isso é a matriz do movimento pentecostal. Peraí, cadê o Espírito? Como assim? Então é só você ir lá, fazer a leitura e fazer uma exposição racional do sermão, ponto 1, 2, 3, está tudo certo? Essa abordagem da palavra está limitada. Então, esse questionamento dessa objetificação do texto, né, que é análogo à análise que o Martin Buber vai fazer do eu e o tu, é um problema real. E aí isso gerou uma reação e um questionamento. Aí nessa reação e questionamento, veja, não é que a Bíblia em si é a palavra, quando ela mexe e muda a gente, ela se torna a palavra. Será que isso é suficiente? Aí você escorrega do outro lado. Do outro lado você escorrega, porque uma vez que você perde essa percepção aqui, que tanto o Israel como o João Paulo mostraram, de que existe um elemento concreto para ser colocado como referência, a gente pode ir longe demais, e aí você fica sem o texto, e fica com você mesmo. Então, eu tenho conversado com pessoas sinceras que dizem, não, eu não acho que a gente deve se prender meramente a um texto, um documento, e se tornar refém na nossa espiritualidade disso, né? Eu sigo Cristo. Mas a pergunta é, que Cristo você segue? Ele aparece para você no quarto de manhã e fala, oi, estou aqui. De onde você tem essa... Ou esse Cristo aparece no seu nível individual, ou você tem um acesso comunitário diferenciado que ninguém sabe, ou você faz referência à Escritura, ou você se submete a uma organização religiosa que diz, eu sou suficientemente crística para que você bata o martelo em tudo que eu falar. Então, não há a possibilidade de escapar da palavra. Agora, que a abordagem dessa relação com a palavra não pode ser uma mera disposição teológica, confessional, abstrata, racional, não pode, porque é que eu gosto de dizer, né? Será que o diabo é evangélico? Você dá todas as declarações de fé para o diabo para assinar, ele assina tudinho que ele acredita. Ele sabe que Jesus é divino, sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem nenhum problema. Ele assina as confissões de fé nesse, ele sabe que ele existe. Ele confundiu com Eu não duvido, né? Sobre essa questão de espíritos maus, deixa eu dizer uma coisa aqui. Mas isso não faz diferença. Então, a gente tem que buscar essa confluência. A palavra e Cristo Jesus, que estão nessa relação muito boa, luterana, nessa relação dialética, eles são, né, referência para nós, mas não meramente do ponto de vista de uma dogmática descrita em linguagem filosófica. É vida, é relacional, é existencial, é numa plenitude. Então, se a gente para de ficar separando as coisas, acho que a gente consegue fazer uma boa conexão. São normais, né? Porque a gente tem esse tipo de movimento, uma onda que também apareceu na leitura do seu tempo. Você pega mesmo aqui, 70, quanto que é a Lausanne? 74. Você também tem uma onda de entendimento da visão missionária. Mas o chato disso, sabe onde é que está a minha dor maior? São as pessoas simples, que amam a Deus e seguem a Jesus. E quando vem uma onda dessa, de um lado ou do outro, a pessoa entra em crise e fala, puxa, e agora? E aí a vida dela é prejudicada por ondas não muito responsáveis que surgem de pessoas que estão, de novo, lá em cima e falando latim e não percebe que as pessoas falam a língua do dia a dia. Então, eu queria entrar num assunto que o Sayão acaba abordando aqui, que é a questão da unidade, porque ele mesmo colocou, há uma crítica à reforma também nessa questão da unidade, porque com a reforma protestante, não é que você mudou a igreja, você saiu da igreja e você criou um monte de outras igrejas ou organizações. Então, Israel, começando com você, a reforma protestante foi e talvez é um problema para a unidade da igreja, já que a Bíblia chama a gente a ser uma só fé, um só corpo, um só batismo, em Cristo como cabeça? Eu não vou dizer que a reforma protestante foi um problema né? Eu acho que seria exagerado fazer essa afirmação. Agora, que problemas também vieram daí, com certeza, né? Você tem uma abertura.
O sacerdócio universal, eu gostei da forma como saiu, colocou o sacerdócio da hermenêutica, né? Porque é o seguinte, o texto por si só, assim, a gente tem a sensação de que toda vez que a gente está lendo o texto bíblico, a gente está entendendo exatamente o que o autor quis dizer do texto bíblico, né? No texto bíblico, né? Mas ali é um processo interpretativo, né? Ali é um processo hermenêutico, onde a gente... Tem responsabilidade. Exato, né? Então, invariavelmente, o que vai acontecer? Interpretações vão divergir, né? Outras coisas, né, que têm a ver com motivações do coração que vão afetar diretamente a maneira como nós interpretamos o texto bíblico e aplicamos esse texto bíblico a uma realidade. Então, esta divisão, né, o crescimento, né, e a pulverização, vamos dizer assim, né, de movimentos evangélicos que vem surgindo e tudo mais, bom, isso é um aspecto negativo, né, sem dúvida nenhuma, né? A quantidade de movimentos evangélicos, de tipos de igrejas que surgem com os seus próprios projetos, que são claramente antibíblicos, que são claramente contrários ao evangelho, né? Isso é uma realidade, né? Então, eu não chegaria ao ponto de fazer uma afirmação taxativa. A reforma protestante foi a responsável disso, né? Mas uma porteira foi aberta aí, né? E aí, como é que fica, João Paulo? Essa porteira tinha que ter sido fechada? Dá para fechar essa porteira ainda? Como é que a gente faz? Não, acho que sempre, corroborando com o que todos estão falando aqui, eu acho que eu também não seria tão taxativo. Mas esse é um elemento. Existiram sempre bônus e ônus. E todas as nossas decisões, elas são pautadas em bônus e ônus. Sempre vai acontecer. Eu faço uma escolha aqui, vai ser muito boa num aspecto, mas vai ser ruim no outro. Ó. Jogo a pedrinha lá, as ondas todas, elas são boas ou ruins? Tanto boas quanto ruins, elas vão aparecer, não tem jeito, né? A gente fala do efeito borboleta, né? A borboletinha bate a asa aqui e causa um temporal lá não sei aonde, né? Não tem como você segurar isso, mas eu acho que a liberdade dessa interpretação é a chamada responsabilidade, ela não é, mesmo que traga ônus, ela não é ônus, ela é bônus. Entendeu? Por quê? Você não vai retirar o joio ainda, calma. Deixa o joio crescer junto com o trigo. Lá na frente os anjos vão separar. Mas é bom que exista divergência. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 11. É bom que tenha divergência, porque nessa divergência você vai saber quem é joio e quem é trigo, quem é lobo e quem é ovelha. Você vai saber quem obedece de verdade de coração e quem está no cinismo e na falsidade. Essas coisas vão aparecer e é bom que seja assim, você entendeu? Agora, como o Israel falou, né? O amor, a teologia, mas cuidado com a vaidade, cuidado com os ídolos, que eles pegam você. Então, nessa multidão de interpretações que existem, ela vai aparecer os sinceros, entendeu? E a gente vai conseguir observar os sinceros e os que não são sinceros. E é nesse lugar. Eu acho importante que tenha tudo isso. Eu acho importante que tenha os que vão trabalhando isso e se mostrando cada vez mais nas heresias e nos processos. A gente vai se distanciando também disso. Mas a gente deve andar tanto com trigo quanto com joio, por enquanto. Deixa que Deus vai fazer essa separação no futuro. Pelo que eu estou entendendo, e aí eu vou pedir para o Sayão me ajudar aqui a responder... Pelo que eu estou entendendo, então, assim, a gente tem que meio que desencanar de uma reunião formal. Meu papel. A gente tem que desencanar de uma reunião, por exemplo, de voltar a ter uma igreja única e ir trabalhando no informal. Quer dizer, o caminho para a unidade não está mais no institucional, está nas relações. É isso, Sayão? Pois é, não sei se a gente vai manter as relações depois dessa reunião aqui, né? Olha, eu acho que a coisa é, mais uma vez, de modo geral, mal compreendida, né? Porque o que acontece? Existe uma ilusão que o mundo da cristandade pré-reforma, ele desfrutava de uma unidade especial. A gente deve, primeiro, entender que desde o começo, o Novo Testamento mostra essas tensões, né? Você tem uma comunidade que tem escravos e tem senhores, você tem Onésimo e Filemon, você tem homens e mulheres, você tem gente do contexto judaico, judaizante, gentil, próximo do judaísmo e gentil do pé rachado, pagão total, né?
você tem, né, até os gregos e bárbaros, né, até citas são mencionados. Então você tem uma diversidade, um desafio, como é que essas coisas se estabelecem. Então, muito antes da Reforma, desde 1054, você tem um cisma entre a igreja grega e latina complicado. Esse negócio é tão grave, que a Quarta Cruzada, em 1204, pediu, né, guarida em Constantinopla e destruiu a cidade de uma maneira brutal. Constantinopla não teria facilmente caído na mão dos turcos otomanos sem a destruição que os cruzados fizeram. Então, quer dizer, como assim? Esse negócio já está um caos lá atrás, né? Quando você chega num ambiente reformado, né, do contexto da reforma, você tem, na verdade, uma diversidade de cenários, né? Uma coisa era o mundo celta, o mundo anglo-saxão, o mundo germânico, o mundo eslavo-germânico, por exemplo, na Boêmia, na Morávia, né? E isso traz toda uma situação de diversidade que gera esse movimento em busca de liberdade nesse universo meio que centralizado do ponto de vista dogmático e político. Só que, no desdobramento do caminho da reforma na modernidade, é verdade que a coisa dividiu demais. É verdade que nós temos, em alguns lugares, mais denominação do que crente, né? É verdade que você tem uma série de divisões que a semelhança da crítica de Paulo na carta aos Coríntios é causada porque eu sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Pedro, e que são motivações que não são razoáveis. E isso merece crítica, e isso merece questionamento, e acho que nós estamos, de fato, numa fragmentação e até pulverização problemática dos nossos dias. Mas a pergunta é, que caminho a gente deve tomar? Exato. E o que acontece é o seguinte: em primeiro lugar, consciência de que isso é um fenômeno humano que a gente vai enfrentar sempre. Em segundo lugar, entender que a mera unidade formal não traduz o conceito de unidade que nós temos no Novo Testamento. Não é assim, agora nós vamos ter só uma organização. Aí eu sugeri a igreja, a sinagoga do Monte Saião para ser a unidade principal, mas acho que não vai dar muito resultado, né? Porque lá eu vou ter o pastel super abençoado. Isso não funciona. Então, o que acontece? O nosso desafio não é uma unidade formal, mas uma unidade a despeito da falta de uniformidade. Até porque o mundo é diversificado, as pessoas vivem em contextos distintos, e aí eu tenho que fazer essa separação. A palavra do João Paulo é boa porque nós temos um limite para essa relação de proximidade. Não é assim que qualquer coisa está valendo porque botou o nome de Cristo na frente. Não é assim. E o Novo Testamento, é claro, tem coisa que do ponto de vista teológico e ético não dá para negociar. A gente diz, espera aí, isso aí já está fora do que o Evangelho está dizendo. Mas que a gente precisa se arrepender do nosso excesso de divisões, sim. E aí a gente precisa aprender o quê? A trabalhar junto, a entender a outra tradição, a ter uma relação de comunhão e especialmente juntos trabalhar para o benefício do reino de Deus. Então, acho que o desafio e a tolerância maior não está em estar junto com todo mundo que aprendeu comigo o que é o mais certo. É eu amar, valorizar e conviver com pessoas que, inclusive, têm enfoques distintos dos meus, e a despeito das diferenças, a minha tolerância e o meu amor é mais importante do que a minha particularidade. Uma coisa que me chama muita atenção é a maneira como que Jesus trata as pessoas. E em Marcos 10 tem o texto, né? E no grego, né, você tem o termo quando Jesus olha para o homem rico, né? Ninguém tem misericórdia de gente rica. Não precisa, jamais. Teoricamente. Então, se fosse um cara com uma perna menos ou todo complicado, mas Jesus olhou bem para ele e o amou. Isso é muito louco, esse negócio. Quer dizer, a pessoa arrogante, dizendo que guarda os mandamentos, é filhinho de papai da época, como assim você olha bem para ele e o amor? Então, na minha opinião, é o seguinte: se a gente não olhar para uma pessoa que é alvo do amor de Deus, com um amor maior do que a nossa necessidade de estar certo diante dela, a gente não entendeu o que Jesus fez. É isso aí. Eu gosto dessa passagem mesmo, porque ao amar ele tratou ele exatamente como que ele precisava ser tratado.
Jesus quer dizer, é uma abertura, uma percepção, uma sabedoria de você trazer a realidade daquele homem, o que ele precisava, que era a confrontação com o seu ídolo, né? E de uma maneira muito precisa, né? Mas isso não é feito com a arrogância de quem eu não estou preso pelo seu ídolo, então eu posso criticar você na sua idolatria. Mas é algo feito com base nesse amor, né? A gente falou bastante aqui de ortopraxia e ortodoxia, né? Eu gosto de pensar a maneira como Paulo confronta Pedro, lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 2. E quando ele apresenta o confronto a Pedro, qual que foi o confronto, né? Você não está andando de acordo com a verdade do Evangelho. É como você anda. Existe um ortopodel ali, né? É o andar em direção a e em relação com, né? Então, é como você anda, né? Não é nem tanto o que você pensa ou as coisas que esporadicamente você faz, mas como você anda, como você vive, na relação com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é a verdade do Evangelho, né? Não, o Romanos capítulo 1, que a gente está Exato. O justo viverá pela fé, como você Exatamente. Você discursa, como você mas não anda como discurso. É que eu sempre vou para o caminho mais narrativo e menos argumentativo. Então eu preciso de uma história. Eu preciso de uma história. Eu preciso de um movimento, ação, consequência para pensar. Ele está mais hebraico que você, está muito grego, hein? Mas eu acho que essa é a beleza do Evangelho, né? A gente entender que a gente pode... Eu acho que se a Mesmo gente... se o cara for corintiano, a gente pode andar com ele assim. Aí é uma outra história. A gente pode fazer um outro especial só sobre isso aí, porque são detalhes. Mas eu acho que esse é o nosso ponto. Se a gente tentar, a gente cai na militância. Se a gente tentar produzir essa unidade artificialmente, a gente cai na militância. Com certeza. Mas a gente não pode esquecer daquilo que Paulo fala em Efésios 4. É a unidade do Espírito. É impressionante. É do Espírito. Né? Então, de que igreja? A igreja é de Cristo. E a igreja de Cristo vai bem. A gente não pode esquecer disso. Né? O 1 Coríntios 12, a gente inverte, né, as coisas. Ele fala que a beleza é a diversidade e não a uniformidade, exato, né? Exato. E a gente quer uniformizar o que ele falou para ser diferente. O professor sempre tem aquela frase, né? Deus chamou a gente para ser diferente, a gente resolveu ser estranho, né? Ser esquisito. Você falou da revelação, né? Você citou Salmo 19. Olha para a criação de Deus. O que tem de mais belo nessa criação? Diversidade. E eu acho que isso é tão valioso, sabe por quê? Porque você tem uma sociedade tão diversificada, com tantas experiências, com tantos microculturas, que eu vou dizer uma coisa, o que uma Assembleia de Deus faz, um batista não vai fazer. Não consegue fazer. O que os batistas fazem, o presbiteriano não vai fazer. O presbiteriano faz, o metodista não faz. O metodista não faz, o cara da comunidade não faz. Então, existe um espaço, uma subcultura, uma capacidade de inter-relação e possibilidade de proclamação que são peculiares. Então, assim, eu demorei, porque a minha cabeça é muito dura, para aprender, por exemplo, que gente de outras tradições estavam fazendo coisas que eu jamais seria. Então, hoje eu dou graças a Deus pelos metodistas aqui, pelos presbiterianos lá, pelos pentecostais aqui, pelos assembleianos, porque, claro, todo mundo tem os seus erros, as suas pisadas de bola, mas quando você vai olhar, é tanta gente sincera, tanta gente com amor a Deus, tanta gente que foi alcançado pela graça de Cristo e acha que, apesar de nós, o Evangelho vai bem pela ação do Espírito e da ação de Cristo Jesus na vida das pessoas. Pois O senhor gosta bastante de Jonas, eu também, né? A grande questão Muito legal. de lá é isso, né? O cara tá preocupado com o negócio, que ele tá falando, cara, tem razão você pensar um negócio desse jeito que você está pensando, cara. Olha que loucura que você está pensando. Revoltado assim, nada, né? E isso é uma coisa assim, a gente pensa completamente errado o processo, né? O sistema de pensamento é errado, ele está falando, não tem coerência isso que você está falando, né? É uma loucura isso. Agora a gente vai indo aqui pro nosso último sexto, né? É porque a gente falou bastante sobre tanto a unidade, a centralidade das coisas, o posicionamento correto. E a gente está falando, continua sendo um especial sobre a Reforma Protestante, sobre um fato histórico. E a gente já está fazendo uma reflexão
E algo que eu acho legal da gente pensar sobre a reforma protestante é que a gente olha para as nossas tradições, mas, ou pelo menos esse é o exercício que eu tento fazer, né? Também não somente comemorando, celebrando a tradição como um fato estático, mas vendo, puxa, o que eu posso aprender, o que eu posso fazer para olhar para o futuro. Eu estive num congresso recente, faz parte do movimento de Lausanne, né? Começou em 74, em Incheon, que é a região metropolitana de Seul, lá na Coreia do Sul. E lá eles fizeram um espetáculo sobre a história da Igreja Evangélica Coreana. Eles colocaram as 12 pedras de Gilgal, que está lá em Josué, e colocando as 12 pedras da Igreja Coreana, cada pedra um fato, um símbolo da história da Igreja Coreana. E aí, algo que me chamou a atenção, eu acho que eles fizeram um espetáculo assim lindíssimo, inclusive no final colocaram eles fizeram músicas especiais para aquilo, e vários líderes da igreja coreana participaram contando a história. E aí, mas o que mais me chamou a atenção é que no final eles falam: esse memorial não é um memorial que só aponta para o passado, é um memorial que aponta para o futuro. A gente quer, porque eles reconhecem que um problema da igreja coreana hoje é as novas gerações. Então, a gente criou esse memorial, fez esse memorial para poder contar para as novas gerações a nossa história e apontar para o futuro, para aquilo que elas vão fazer. Então, eu queria que a gente discutisse um pouco a importância de nós, como brasileiros, olharmos para a nossa história da nossa igreja evangélica, entendendo o nosso presente, pensando como a gente aplica isso para o futuro. Queria começar com você, João Paulo. Boa essa, fiquei agora. Você viu como é ruim quando ele começa? Devia começar com os mais velhos e mais experientes. Eu acho. Mesmo que esteja na segunda divisão, dá para começar com É um ele. critério aleatório. Só quem tem ão no nome começa a responder. Eu sou Paulo. Ai, puxa vida, eu acho que essa é a grande expectativa também que a gente tem, né? De olhar para o futuro, né? De maneira geral. O problema é que a gente nem entendeu o presente ainda. Porque a gente faz uma leitura do passado e que é só um movimento saudosista, né? A gente está olhando para o passado e fica preso nele. Nem o nosso presente ainda me parece tão esperançoso. Entende isso? A gente está olhando ainda só para o passado e a gente está querendo espelhar isso ainda aqui. Me parece que a gente falha nesse sentido, de que talvez lá no passado eles pensaram na gente agora. E acho que a gente ainda não consegue fazer esse exercício para o futuro. E eu não sei como resolver isso. Então ajuda a gente, Sayão. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente trata as pessoas adequadamente ou não em função de conhecer a realidade dessas pessoas. Eu me lembro de um indivíduo que eu tinha muita irritação quando encontrava com ele, e eu julgava muito pesadamente no meu coração, que sujeito prepotente, arrogante, até o dia que eu tive acesso à história de sofrimento dele. Aí eu me arrependi e falei: não, eu estou agindo de uma maneira errada. Então, assim, pessoal, vamos ver a realidade da igreja brasileira. É uma igreja super nova. A gente, há 50, 60 anos atrás, tinha metade da população sem saber ler e escrever. A gente está começando, engatinhando. A nossa comunidade de fé, ela tem muito gás, muita disposição e pouco conhecimento e fundamentação. Então, da parte, por exemplo, dos grupos históricos e mais teologicamente experimentados, precisa ter misericórdia e tirar as pedras da mão. Porque muitas pessoas que vêm de movimentos menos amadurecidos, eles estão em busca de alguma coisa, eles tiveram uma experiência de fé. Então, eu acho que, usando a nossa metáfora sábia mais uma vez, tem que tirar a bola sem fazer falta, né? A gente tem que conversar com as pessoas sobre esse prisma de entender essa realidade, né? E, segundo, buscar uma aproximação com pessoas diferentes. Você vai se surpreender, né? Eu mesmo sempre tive estereótipos na minha cabeça. Quando eu fui conhecer lugares e ambientes tão diferentes, eu já trafeguei de ambiente neopentecostal a luterano, né? E você chega lá, você vê as pessoas são de carne e osso, né?
elas têm olhar, elas têm história, né? Então você não pode julgar as pessoas por uma confissão de fé. Olha, esse sujeito aqui, ele é presbiteriano. Deixa eu ver o que diz Westminster. Não, ele não é o Westminster, ele é o Antônio, né? Então, acho que essa percepção ela é fundamental. E também eu entendo que a gente deve, talvez, tirar a faca da mão, né, que eu diria, e tentar ver o que de positivo esses grupos diferentes da gente têm feito, né? Então é muito fácil para mim, que vem de uma tradição batista tradicional, ficar falando, olha, aquele pessoal lá tem uma cristologia imperfeita, mas os caras estão subindo o morro, os caras estão evangelizando traficante, os caras estão dando sopa para mendigo no meio da noite. Será que isso não vale nada? Como assim? Então, assim, se a gente puder fazer com que a nossa teologia não seja um exercício de supremacia intelectual, mas que ela seja colocada aos pés do serviço de Cristo da igreja, aí, quem sabe, a gente evita os banhos de sangue que a gente vê em vários lugares do mundo em nome da fé. E eu quero encerrar minha fala. Eu tive uns anos atrás a oportunidade de visitar a China, né? Eu estava conversando com o pessoal, alguns cristãos lá, e eu, na minha curiosidade ocidental indevida, né, falei, escuta, mas qual que é a linha do pessoal aqui? Eles são mais reformados, eles são mais de tradição luterana, são metodistas, são carismáticos e tal. Aí o cara ficou me olhando e falou, olha, a gente não sabe nada dessas coisas, a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Senhor e que a gente tem que anunciar para todo mundo. Eu falei, caramba, quase me converto. Quase me torno um reformado de verdade. É mais ou menos isso. Eu falei, caramba, os caras amando a Deus, os caras querendo evangelizar meio mundo. Fui fazer um estudo bíblico com os caras, foram 8 horas, eles acharam um pouco, e eu querendo saber qual é a delimitação teológica deles. Meu, que isso? Entendeu? Então, assim, eu acho que com a graça de Deus, apesar de nós, a gente chega lá. E você sabe, a gente deu aula num outro país aí, a mesma coisa. Eu cheguei lá, beleza, montei um slide em espanhol, falei, eu vou aqui. Cara, eles me entendiam em português, entendeu? Não sei nem como, porque tem uns lá que falam Guarani, né? Aí eles entendiam em português, e eu falei assim, mas como é que vocês estão entendendo? Eu não sei como está entendendo, mas é o Espírito que está conduzindo tudo isso aqui. Entendeu? Aí você fica assim, rapaz, a gente chorou muito, né? O povo gosta de chorar, né? Mas é que você começa a andar com crente assim mesmo, de verdade, né? Aí você fala, poxa vida. Mas, Israel, pegando tudo isso daqui, você vai ser o cara que vai encerrar. Tem que sobrar para alguém. Tem que sobrar para alguém. Exato. Mas assim, me impressionou voltando só um pouquinho nesse espetáculo e tentando puxar aqui, a autocrítica que a igreja coreana fez, mas também o que eles olharam dos pontos positivos deles. E acho que algo que a gente pega da fala do Saião banho de sangue teve muito depois da reforma, né? Inclusive não só entre católicos e protestantes, mas entre protestantes mesmo. E aí a gente olha hoje, às vezes parece que a gente está perto de outro banho de sangue. Como que a gente, olhando para o passado, evita isso hoje e pode ter, ainda como o João Paulo falou, a gente precisa olhar para o presente e também para o futuro. Eu acho que principalmente nessa última fala do Saião está respondido, né? O banho de sangue continua, só que hoje a gente mata de outros jeitos, né? A gente mata mais daquele jeito que Jesus falou no Sermão do Monte, né? A gente anula o outro, né? Nós desprezamos o outro porque não pensa como a gente, porque não é do nosso grupo. Esse tipo de mentalidade você mata a reputação, você cancela, você simplesmente escanteia alguém. E é aquela mentalidade que teve nos discípulos, né? Não, mas eles não são de nós, eles não estão com a gente. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles podem? O senhor não vai fazer nada? Exato, né? Eles não são da nossa convenção. Exatamente, né? Eles não estudaram na mesma escola teológica que nós, né? Então, esse tipo de mentalidade, que gera em nós um hábito propenso à separação, à divisão, né? E erguermos esses muros entre nós, achando que, de fato, somente nós, na nossa tradição, na nossa denominação, na nossa escola teológica, estamos com a verdade, né? Mas a verdade é muito maior do que isso, nós não podemos conter essa verdade, né?
Então, o meu olhar é o olhar para a graça de Deus, né? É o olhar para a graça de Deus. O que ela fez nessa história, apesar de todos esses erros. Para mim, essa é talvez uma das maiores lições que a gente pode ter. A ideia de olhar na direção certa, né? Você vai cometer erros no caminho, você vai tropeçar, você vai pisar no pé do outro, você vai derrubar o outro porque esbarrou nele, mas indo na direção certa, você tem a condução da graça de Deus, que apesar dos nossos erros, né? Que devem ser visitados. A memória está aí para isso, a história está aí para isso, né? A gente olhar para esses erros, aonde vacilamos, por que você está cometendo o mesmo erro, né? A gente não precisa nem tão longe, né? A gente olha para personagens da Bíblia, você estava falando de Jonas, eu estava lembrando esses dias de Elias, que eu falei de Elias, que quando foge lá de Jezabel, ele foge para proteger a vida, quando acha uma árvore, senta debaixo da árvore e fala, Deus me mata. Mas que incoerência é essa? Você fugiu para... Você quer morrer ou quer viver? Escolhe, rapaz. Né? Então, esse tipo de coisa são coisas que a própria Escritura, né? Nas suas histórias, na sua maneira de revelar Deus e revelar a gente, né? Está tão clara com relação a essas coisas, né? De que nós precisamos aprender a depender dessa graça de Deus, e depender dessa graça de Deus significa, em parte, a nossa responsabilidade de termos todo o conhecimento que estiver acessível a nós, para que a gente não caia nesses erros, que, sobretudo, tenhamos essa misericórdia, né? Trazer essa memória muito forte, né? De que o conhecimento, ele traz o orgulho, e o orgulho gera essa destruição. Agora, o amor constrói, o amor edifica. E isso não é jogar fora o conhecimento, mas é tornar esse conhecimento submisso a uma lei do amor, que é a lei de Cristo que está sobre nós. Se aprendemos esse básico, né, antes de qualquer doutrinação, do que qualquer compromisso idolátrico, né, com qualquer corrente do cristianismo, qualquer coisa assim, eu acho que a gente tem motivos para o olhar para o futuro com esperança, se a gente trabalhar nessa direção. Se a gente lembrar do amor, se a gente lembrar da graça. Padilha comenta um negócio num dos livros dele, né? Que ele fala que, citando Paulo, né? Em Cristo todas as muralhas e os tijolos foram removidos completamente. Por isso que em Cristo já não tem mais o judeu, nem o grego, nem nada. Nós somos um em Cristo Jesus e ponto final, né? Isso precisa ser... Isso é claro, isso é Efésios 2, né? Ele derrubou a barreira de inimizade e nele fez um novo ser humano, um novo homem, né? Construído nele, onde essas barreiras já não podem mais existir. Então, se o trabalho de Cristo é derrubar os muros, por que nós estamos, né, tão propensos a construir muros? Pois é. E então vamos derrubar os muros aqui, vamos construir coisas novas e a gente está junto construindo. Por isso eu agradeço você, a sua participação, o seu comentário, o seu compartilhar. Esse especial está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao Israel Mazakorati, João Paulo Gouveia e Luiz Saião por estarem junto conosco para a gente construir isso. E eu quero uma frase, a despedida, eu quero uma frase final de cada um sobre. O João Paulo falou, os reformadores talvez estavam pensando no futuro. O que cada um de vocês... Começando pelo Israel para terminar no Saião, o que cada um de vocês gostaria de deixar para o futuro? Uma frase muito rápida. A palavra de Paulo em Filipenses, capítulo 1, quando ele diz que ele ora para que aumente o amor, né? Ele ora para que o amor de vocês aumente, né? Em pleno conhecimento, discernimento e etc. Né? O meu olhar para o futuro é esse. João. Que a gente possa entender que Deus está sempre com a gente, né? Em todos os momentos, nos ônus e nos bônus, nas angústias e nas alegrias. A gente nunca está sozinho, a certeza de que Deus está com você em todos os momentos da sua história. Isso aí. Que a gente considere a realidade que talvez a gente imagine que o inimigo maior da fé seja o diabo, ou seja... a perseguição, a hostilidade que vem de fora, o veneno que destrói o mundo mora dentro de mim. E se eu não colocar isso submisso ao Evangelho e à graça de Deus para conseguir conviver com os irmãos e fazer a oração que a gente faz, que só pode ser uma, não pode ser o Pai meu que está no céu, tem que ser o Pai nosso, aí a gente caminha na direção que muitos reformadores sonharam, que aparece no Novo Testamento e que deve dirigir a nossa vida também.
Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você e até a próxima. Especial Reforma Protestante. Realização RTM Brasil.